dando continuidade. Então, iremos agora contextualizar a parte de debate através das perguntas que foram formuladas. Em primeiro lugar, só informar as senhoras e os senhores de que aquelas questões que não puderem ser respondidas agora, o serão através da organização do encontro, informadas a posteriori. Haja vista que nós temos uma quantidade bastante grande de questões. Além disso, nós recebemos aqui algumas perguntas quanto à parte dos slides das apresentações, a parte da publicação dos anais do encontro e bem como a obtenção de exemplares de publicações. Então, por exemplo, no caso da Estratégia Nacional de Defesa, essa documentação está disponível no site da própria Defesa, e quanto à parte de slides e os anais também estarão sendo colocados no site respectivo da SAI e no que concerne a parte dos anais, como também no que tange às apresentações. Primeira pergunta, nós agora teremos aí cerca de 30 minutos para fazermos os debates. Primeira pergunta vai ser feita ao Dr. Rugel, e ela trata a integração da ICT Indústria enfrenta diversos óbitos, tais como pesquisadores que veem promiscuidade nesta integração, Lei 8666, núcleos de assessoria jurídica, etc. Os facilitadores dessa integração, Lei de Inovação e PPPs, não lograram êxito no setor, principalmente no segmento de satélites ambientais. Como você vê o futuro desta integração e comparativamente com o usuário nos últimos 10 anos? Eu respondo essa e aproveito e faço um comentário sobre o papel que veio especificamente para mim. Eu quero crer que a questão aeroespacial ela tende a ser resolvida quando nós resolvemos um problema de demanda, ou seja, a Petrobras ela tem uma demanda imensa por novos conhecimentos, novas tecnologias, e ela é a fomentadora do processo. A Petrobras criou nos últimos anos várias redes temáticas, né, dentro de universidades, onde ela identificou competências específicas e, portanto, ela está colocando uma montanha de dinheiro e esperando obter resultados nos próximos anos. Bem, na questão espacial, se nós estivermos falando do lançamento de um satélite geoestacionário a cada 5 anos, uma família de 3, onde o primeiro vai ser fabricado todo fora do Brasil, fica claro que nós não temos demanda. O mesmo vale para a área de defesa, ou seja, de alguma maneira essas coisas vão se acelerar quando ocorrerem encomendas. E aí eu acho que nós precisamos exercitar ao máximo a nossa criatividade. Nós estamos falando de um satélite geoestacionário, mas a gente pode imaginar uma comunicação como um backup, por exemplo, de uma constelação de pequenos satélites menos complexos, provavelmente mais fáceis de serem lançados, e que serviriam como suporte a uma eventualidade num empreendimento desse. Lembre-se o seguinte, vão se passar 2, 3 anos provavelmente para esse satélite ficar pronto, mas ele pode sofrer danos no lançamento. Se sofrer danos no lançamento, ficamos na estaca zero, conversa de advogado, seguro para lá, seguro para cá, mas então eu acho que a gente não deve
a defesa não deve colocar todas as suas apostas numa única solução. Então, a questão é a demanda. E com relação a 8666, definitivamente precisamos de um movimento aí nacional dos institutos, universidades, etc., aproveitando a presença da Casa Civil aqui, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e tornar estratégico o tema 8666, ou seja, nós precisamos achar uma solução criativa para essas questões, ou seja, os advogados, em última análise, estão ditando para onde vai a ciência e a tecnologia no Brasil, né? Muito obrigado. Obrigado pela resposta. Eu passo então agora a pergunta ao Almirante Pedro Antônio, que é: como Vossa Excelência avalia a aquisição de empresas nacionais por grandes grupos estrangeiros? Deveria haver algum tipo de controle ou regulação dessas aquisições? Obrigado, Galego. Com apreensão. Duas palavras: com apreensão. O passado indica movimentos nessa direção no mundo todo. Grandes conglomerados, eles se fizeram de fusões e aquisições. Se nós olharmos a estrutura de empresas, Boeing, Lockheed Martin, EADS, MBDA, elas se fizeram de fusões e aquisições de pequenas empresas, se tornaram empresas grandes, como nós também as temos aqui no Brasil. A Constituição brasileira permite essas fusões, essas aquisições, elas são feitas. Já existiram casos de que 1 ou 2 anos depois o grupo controlador encerra as suas atividades e nós retornamos a uma total independência do estrangeiro, perdendo o que nós temos de mais precioso. Então, isso tem que ser, como o senhor formulou na pergunta, bastante controlado. O Ministério da Defesa está atento a esse processo. Da mesma maneira, foi projetado, pelo Dr. Carlos Gugel, o movimento de novos grupos se interessando pelo setor de defesa. Esse movimento que a sociedade brasileira verificou que defesa é um tema para ser abordado por toda a sociedade brasileira. Nós aí já vemos de outra maneira, com melhores olhos, que conglomerados brasileiros interessados em outras atividades agora se voltem para a defesa. Vou citar apenas um exemplo, para não me estender, um trabalho muito interessante. Uma pequena, vamos chamar assim, média empresa, a Orbisat, produziu, por iniciativa do Exército Brasileiro, o Radar Saber. Esse Radar Saber estava restrito ao Orbisat. A Orbisat foi adquirida, o controle acionário, pela Embraer. E hoje, o Radar Saber está no portfólio da Embraer no mundo todo, ajudando a promover a indústria nacional. Então, esse é um movimento que também precisa ser controlado, mas que nós vemos de alguma outra maneira. Mas, termino só dizendo assim: ninguém se nega à tecnologia estrangeira. Isso tem que ser feito de acordo, certo? E sempre sob a coordenação do governo brasileiro, porque ele é o responsável pela nossa soberania. Obrigado. Próxima pergunta, programa General Mattioli. Durante a realização do evento, foi constantemente mencionada a necessidade de apoio à indústria e ficou muito clara a situação difícil a qual as indústrias estão passando. Todas as forças estão dando apoio e apresentam planos para que esse cenário seja mudado. Pergunta: os planos apresentados estão alinhados com o governo? Qual o compromisso que existe entre as forças do governo e os institutos de tecnologia? A resposta: sim, estão alinhados, não resta a menor dúvida. O Estado do Conjunto de Forças Armadas fez um esforço muito grande em colocar uma metodologia de determinação sobre isso, nesses planejamentos. O ato contínuo são as demandas, questionamentos subsequentes, demandas versus possibilidades. Sempre teremos esse conflito. Então,
Os planos que aí estão são sinalizadores, apresentam, de certa forma, de uma maneira bastante factível, o que as forças, em uma primeira instância, apresentaram para atingirem aquelas capacitações que foram visualizadas, que garantirão a soberania do país em médio e longo prazo. Entretanto, a parte orçamentária é um tema que permeia diversos segmentos da sociedade, inclusive no próprio Congresso. O país tem um perfil ainda de dívida social, tem diversos aspectos, a própria área de cultura, demanda de recursos, enfim, nós sinalizamos na defesa as nossas demandas e tenho certeza absoluta que todos os segmentos do governo entenderam esse perfil, vão buscar soluções alternativas sem prejudicar o desenvolvimento nacional. Essa equação não é fácil, entretanto que se percebe uma determinação muito forte do governo em redirecionar essa rota. Por exemplo, nós estamos nesse ano com um PAC de equipamentos que pela primeira vez contempla projetos da área de defesa, projetos estratégicos como o Calibras 2020, o Guarani, viaturas militares para a Força Terrestre, também para as demais, mas focando assim na capacitação operacional da Força Terrestre. Até então, esse aspecto raramente foi observado. Outro aspecto é que nos financiamentos da área de defesa, desenvolvimento de produtos e tecnologias, praticamente o governo tem dado apoio 100%. Claro que sempre tem uma restrição ou outra, pontual, particularmente até quando o projeto apresenta alguma dificuldade. Entretanto, a área de ciência e tecnologia tem destinado, direto ou indiretamente, recursos que contribuem com a defesa. Então, é difícil a gente dizer qual será o orçamento ou a projeção para os anos que vêm. Entretanto, baseado numa série histórica, baseado na perspectiva que nós temos com os demais segmentos do governo, e etc., nós podemos dizer sim que há uma tendência firme de investimento na área de defesa, com este foco, buscando a sustentabilidade na base industrial e o transbordo tecnológico. Isso é líquido e certo. O problema da previsibilidade, esse é um aspecto muito complicado para as nossas empresas, que não conseguem investir sem ter pelo menos uma sinalização de como será o ano 2013, 2014, 2015. Esse é um aspecto complicado que ainda está sendo equacionado. Mas todos os segmentos do governo entenderam que é um aspecto a ser corrigido. O como, considerando a lei de responsabilidade fiscal, considerando, enfim, a conjuntura atual, como modificar, é que estamos buscando alternativas. E finalizando, muitas vezes as soluções estão nos nossos ambientes. E nós, às vezes, não escrevemos e não fazemos as propostas das leis. Às vezes elas são móveis, bastam vírgulas na legislação vigente e às vezes nós não apresentamos isso. Então, nesse sentido, eu diria que, pelo menos, depois de 40 anos, eu vejo tramitar pelo Congresso diversas leis de interesse nacional, inclusive a última da Amazônia, aprovadas com caráter suprapartidário. Então, possivelmente, essas correções talvez demandem um dever de casa nosso em apresentar alternativas viáveis, factíveis, para que a previsibilidade venha a acontecer. Estou apenas comentando porque nós estávamos acostumados a um ambiente de dívida externa muito grande, os nossos planejamentos não tinham a menor chance de acontecer. Este quadro mudou, o país tirou pelo freio. Diria que ainda não está acelerando, apenas tirou pelo freio. E nessa transição, quanto já não mudou em termos de marcos regulatórios, em termos de discussões?
Para finalizar, está no Congresso Nacional sendo discutido o livro branco de defesa, onde trata todos esses temas, todas as nossas demandas, as nossas visualizações estão sendo lá discutidas. E é isso que pretendemos, são as validações que seja referendado direta e indiretamente pela sociedade brasileira. É questão de tempo, mas esse perfil vai mudar e teremos sim, com certeza, na área de defesa, percentuais um pouco maior do PIB e a previsibilidade um pouco mais garantida. É questão de tempo. Embaixadora, pergunto para a senhora, quais as diferenças em termos de propriedade, domínio de tecnologia, autonomia entre o Brasilsat e o novo satélite de comunicação que está sendo adquirido pelo governo brasileiro? É um pouco difícil dizer, ainda não vimos a proposta do novo satélite brasileiro, mas acho que em geral refletiria agora o novo approach, que é mais colaboração, mais transferência de tecnologia. Agora acho que este termo é apropriado mencionar transferência de tecnologia, sempre mais participação nacional brasileira, não somente no desenvolvimento do satélite, mas também nos todos os aspectos do lançamento e também nas estações do solo. Acho que temos avançado tanto na colaboração em geral entre os dois países que ter critérios mais modernas, mais maduras para uma colaboração com satélites na área espacial em geral seria para esperar e apropriado. Muito obrigado. Bom, devido ao adiantado da hora, nós, como falamos, vamos deixar as outras perguntas a serem respondidas a posterior. Antes de nós encerrarmos, ontem eu participava como comandante da logística da Força Aérea de um simpósio que nós fizemos em São Paulo com diversas forças aéreas do mundo, de praticamente todos os continentes, empresas aéreas e a indústria brasileira, principalmente a indústria de defesa, a base industrial de defesa. E esse é o nosso negócio. E quando eu fui convidado para vir para essa reunião, a gente imagina que possa haver muitas diferenças, mas na verdade nós vamos verificar que praticamente todas aquelas empresas que estão envolvidas na área logística, que lá estavam ontem, de uma certa maneira se fazem representar aqui também. E eu só gostaria de deixar uma ideia para que nós pensássemos, principalmente os empresários, e nós que estamos construindo a parte regulatória do processo, que nós temos que ver, como dizia Blanchard no teórico da logística, ele diz que quando nós consideramos um gráfico, um ciclo de vida de um sistema de armas, ou podemos também, fazendo uma extrapolação para o sistema aeroespacial, nós verificamos que 30% desse ciclo de vida, o investimento de 30%, ele é feito em termos de desenvolvimento, em termos de investimento. E os outros 70% são gastos ao longo de 30 anos, desses 30 anos, desse ciclo, são gastos no pós-venda. É o que faz o custeio desse sistema e é efetivamente o que dá sustentabilidade. Então, quando o general falava de sustentabilidade, quando o almirante falou de sustentabilidade, nós temos que levar em consideração que nós, ao entrarmos no programa Brasil Maior, ao enfrentarmos esses dilemas que nós temos pela frente, não apenas basta que nossos empresários produzam equipamentos, mas que efetivamente consigam manter uma cadeia produtiva para dar sustentabilidade ao seu negócio. E isso é muito comum dentro do sistema de armamento, onde é muito parecido.
onde a gente tem alta tecnologia agregada, produzindo um determinado bem, todavia há que haver um segmento àquela produtividade, àquela produção, para que a indústria possa prosperar no futuro. Daí nós buscarmos que o pós-venda, a manutenção e o serviço seja talvez a melhor forma, não só da gente manter aquecida a nossa indústria, como também nós temos uma capacidade de mobilização adequada para, no caso específico das Forças Armadas, os novos conceitos de conflito que são muito rápidos e com grande densidade. Então é nesse aspecto que eu gostaria que os senhores pensassem, não só os construtores da legislação que virão pelo futuro, como também os nossos amigos da base industrial de defesa. Só para encerrar, eu dava como exemplo, ontem no simpósio, a própria Embraer, no sentido de que é uma alegria, um orgulho para nós, quando nós vamos para os Estados Unidos, em especial, a embaixadora, e vemos que todos os aviões quase da Commuter, que são os aviões das aviações menores dos Estados Unidos, regionais, voam aviões brasileiros. Isso é uma alegria total. Todavia, em 2008, quando houve a crise internacional e que a Embraer se viu prejudicada no sentido de não conseguir colocar os seus aviões no mercado, naquela época, hoje não mais, ela não tinha se voltado para o mercado de pós-venda. E aqueles 1.000 aviões que ela havia vendido no mercado, era a hora talvez dela estar focada em fazer a manutenção desses aviões e até esperando um novo ciclo virtuoso, onde as ofertas no mercado iriam novamente aparecer. Então é por aí que eu gostaria que os senhores pensassem, que as senhoras pensassem, em termos também fazendo uma colocação, saindo da situação da logística propriamente dita, que é adequada a qualquer tipo de sistema, em especial para os sistemas aeroespaciais. Por final, agradecer em nome da Secretaria de Assuntos Estratégicos ao Dr. Carlos Alberto Gurgel pela sua presença, ao vice-almirante Carlos Afonso Perantoni Gamboa pelas excelentes apresentações também, ao nosso general Derico Visconde Parte Mattioli e a nossa sempre embaixadora, senhora dona Diana Minac, da presidente da Boeing do Brasil, pelos excelentes trabalhos que produziram e tenho certeza serão solo fértil para muitos questionamentos ainda no nosso futuro. Muito obrigado a todos e parabéns.